Oi, gente! Então, bem-vindas à primeira aula do nosso curso Como costurar na máquina de costura, né? Suas bonecas na máquina de costura. Gente, eu vou apresentar para vocês três formas diferentes de costurar, três técnicas diferentes, tá? Que eu conheço de costurar as bonecas na máquina. Então, assim, eu até cortei, né, em tons de feltro diferentes para ficar mais fácil mesmo, mais didático, né, de vocês entenderem, tá? Mas vamos lá. Eu vou mostrar aqui em detalhes esse primeiro que eu cortei no caramelo Havaí. E a primeira forma que a gente tem para costurar a nossa boneca na máquina é vocês vão cortar exatamente do mesmo tamanho, ó, os dois moldes, né? Exatamente como se vocês fossem costurar o caseado na mão, tá? Esse molde aqui, vocês têm que pensar exatamente como se vocês fossem costurar o caseado na mão. Tomar cuidado, ó, eu coloco um alfinetinho, porque depois eu vejo ao redor da peça se tem algum feltro sobrando, ó. Se um tá diferente de outro, se tiver eu venho aqui e aparo, tá? Esse é o cuidado que eu tenho na mão também. E na máquina eu também preciso ter que as duas peças que eu cortei estejam o mais próximas, né, iguais possível, tá bom, gente? Então eu cortei tudo, ó, tá? Corpinho, rostinho, tá aqui. Só que as pernas eu ainda prefiro cortar do lado, riscar, né, do lado avesso. Todas elas, na verdade, eu risquei do lado avesso. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem muita gente que tem dúvida nessa questão de lado avesso e direito do feltro. Eu uso esse como lado avesso e esse como direito. Acho que aqui tá dando pra ver bem a diferença deles. Mas isso é gosto, tá, gente? Só assim, escolher um lado direito, um lado avesso, tente usar pela peça toda, né? O lado que você escolheu. Então, essas peças aqui, vocês sabem que vai casear, o pontinho caseado, como se fosse a mão. Vamos colocar assim, a imitação vai ser igualzinha, né? Como se fosse a mão. Então, vocês vão casear, ela tem que estar com o lado direito pra fora, né, gente? Porque vocês não vão desvirar, ela vai ficar assim. Já a perna, eu prefiro, já como essa perna aqui, ela é com a costura na frente, tá? As minhas outras bonecas, elas têm a costura de lado, então eu faço com o caseado normal. Mas como essa perna, ela tem a costura na frente da perna, então eu prefiro o acabamento de ponto reto e desvirar, tá, gente? Mesmo que eu faça o restante com o ponto caseado. Vou mostrar a boneca pra vocês, ó. Mesmo que eu fiz a boneca com o rosto, com ponto caseado, os braços, o corpo, ó, tudo com ponto caseado, a perna, ó, tá vendo a costura na frente? Eu preferi fazer com ponto reto, tá, ó. Mas aí, gente, é claro que vocês têm que ver o acabamento que vocês mais gostam, tá? Isso é muito estilo, isso é muito opção mesmo, opção pessoal, né? Então, por isso que eu fiz assim. Se não, gente, poderia deixar ela do lado, cortar normal, né? Do outro lado, assim, você corta aqui, você risca do lado avesso, corta ela do mesmo tamanho, desvira e você vai passar o ponto caseado normal, vai ficar com o ponto caseado na frente, né? Ali, não tem problema, seria a mesma coisa, mas eu vou fazer assim porque é o jeito que eu mais gosto, tá bom? Então, esse é o primeiro modo, tá, gente? Da gente costurar na máquina. Esse modo aqui, ele vai imitar muito bem a costura à mão, né? O caseado à mão. E aí, você vai precisar da máquina que tem o ponto caseado, tá, gente? Para esse caso aqui. Então, a agulha, ela vai... Vocês vão ver com mais detalhes a hora que eu estiver costurando, mas a agulha, ela vai bater fora para dentro, fora para dentro, fora para dentro. Igualzinho como se você estivesse casando à mão, tá? O maior cuidado que você tem que ter aqui é na hora de virar, tá? Porque na hora de virar, eu vou explicar pra vocês certinho, mas já vou, assim, dar uma adiantada. Na hora que vocês forem fazer as viradas, né, levantar o pé calcador pra virar, vocês têm que parar a agulha um pedacinho dentro do tecido, pra vocês conseguirem virar com tranquilidade, né? Então, eu vou mostrar essa técnica pra vocês lá, tá bom? E deixa eu mostrar uma outra técnica agora. Uma outra forma da gente fazer nossas bonecas é dessa forma aqui, ó. Que tá agora no feltro nude, né? Cortei no feltro nude essa forma. Dessa forma, vocês vão cortar uma parte igualzinho o molde e a parte de baixo vocês vão cortar deixando um pouco de margem, tá vendo? Então, ó, uma parte igual, outra parte deixando margem, tá? Então, vocês vão cortar os moldes assim, ó. Dessa forma. Ó, os braços, a cabeça e o corpo, né? Cortei dessa forma, ok? E aí, o que que nós vamos fazer aqui? A gente vai pegar e nós vamos costurar, ó, também tá do lado direito, tá? Porque esse aqui a gente também não vai desvirar, então tá do lado que eu uso direito, né? Tá do direito
Porque já tá do lado direito pra fora, isso que eu quero dizer, né? Já tá certinho, tá? Como ele vai ficar. Então, ó, eu vou bater a agulha aqui aqui pra dentro, bem na divisão entre o meu molde que tá certo e o meu pedaço de feltro um pouquinho maior. Por que isso? Essa aqui é um pouquinho mais fácil, porque eu não tenho que me preocupar se a agulha tá batendo em algum tecido ou não, igual naquela outra forma para poder virar, tá? Porque aqui a agulha sempre vai estar pegando no tecido de baixo, sempre, né? Então eu posso virar a peça a qualquer momento sem me preocupar muito bem. Eu posso levantar meu pé calcador e virar, ajustar a peça a qualquer momento. Então ela é um pouco mais fácil, mais simples de fazer. Mas é assim, né, gente? Muito gosto, tá? Vocês têm que testar, beleza? E aí o acabamento, ele fica legal também, só que ele vai ficar diferente, tá? Todos os três acabamentos vão ficar diferentes, então não tem melhor ou pior. Tem o que você mais se adaptar, o que você conseguir deixar um acabamento mais bonito e que te agradar mais. Então testem, tá, gente? E aí você vai fazer normal, né? Você vai casear toda a volta, tá? Eu vou explicar certinho quando a gente for pra máquina. Aqui é só uma aula de introdução mesmo, pra vocês verem como que corta, né? A questão da perna, mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa. Esse aqui também vai ser caseado e do mesmo jeito que eu falei pra vocês. Eu prefiro as pernas, como a costura tá na frente, fazer ponto reto e desvirar, tá, gente? É preferência. Se não fosse, vocês vão cortar da mesma forma que tá aqui, né? Igualzinho, tá, gente? Sem assim, se vocês preferirem fazer, né, todo com ponto caseado, façam todo com ponto caseado, tá bom? Sintam-se à vontade, né? Preferência mesmo. Aqui, gente, eu tenho nesse feltro, esse feltro é o bege claro, tá? É o que eu uso pra fazer minhas bonecas negras, né? E aí, olha só, as pernas, ele tá com ponto reto e desvirar, porque toda ela tá. Então, você vai riscar uma vez e você vai... Os dois, ó, tá vendo? Os dois tecidos são maiores, tanto da frente como de baixo. Então, você vai riscar e vai cortar com margem, né? Os dois feltros, tá? E aí, você, ó... e aí, ela vai ficar assim, tá? Aí, sempre se lembra, gente, você sempre risca do lado avesso, lembra? E nesses outros casos, você coloca, né? Você vira a peça, ó, ela tá riscada, tá vendo? Do lado avesso, ó, dá até pra ver um pouquinho da caneta aqui, ó. Então, eu risquei desse lado, mas eu desvirei na hora que eu vim e coloquei ela assim. Porque nas duas primeiras técnicas, a peça vai ficar com o caseado pra frente, ela já tá do lado direito. Nessa técnica aqui, ela tem que estar do lado esquerdo, tá? Então, você vai riscar do lado esquerdo, vai deixar do lado esquerdo. Você vai costurar e depois o outro lado que vai ser o direito, porque você vai desvirar a peça, tá bom? Então, se atentem a isso, né? E aí, ó, gente, aqui nesse caso, a diferença é, fiz com ponto reto, eu já coloco a orelha, tá? Então, aqui eu deixo pra colocar a hora que eu estiver costurando, nas outras duas técnicas, quando é ponto caseado, eu deixo, das duas formas de ponto caseado, eu deixo pra colocar a orelha na hora que eu estiver costurando. E aqui não, eu já coloco a orelha, e nós vamos fazer o contorno, nesse caso, da orelha, tá? Nós vamos contornar a orelha toda normal. Depois que eu desvirar, aí que eu vou vir fechar isso aqui. Vocês entenderam, gente? Então, é pra fechar aqui, ó, passar aqui. Não é pra passar aqui, não é, tá? Por enquanto, é pra fazer o contorno da orelha nessa primeira costura. Vocês vão ver em detalhes, tá? Então, ó, tá tudo cortado e com margem, tá? Olha lá, ó. Beleza. Então, essa primeira aulinha era isso, né? Tem essas três formas de costurar e eu cortei todas no fio. Gente, só um detalhe sobre os rostinhos que eu tinha esquecido de falar, né? Então, ó, tô aqui com os 3 rostinhos e eu já marquei, já fiz a marcação com a caneta fantasma, tá? E como que eu faço essa marcação? É preciso vocês decidirem o olhinho que vocês vão usar, né? Então, ó, eu vou usar nesse primeiro caso aqui, vou fazer com a meia pérola, pra ela ficar bem tradicionalzinha, ó. Então, eu venho aqui, coloco a meia pérola, tá? Eu vou usando o meu gabarito, tá, gente? Mas eu coloco a meia pérola e faço a curvinha do olho do tamanho que eu quero usar essa pérola e faço os meus cílios, né? E aí, eu fiz uma boquinha, ó, dessa forma. Vocês vão ter esses gabaritos todos e tal, só que é preciso vocês ajustarem ao tamanho da meia pérola, tá? Porque existem diferentes tamanhos e cada pessoa vai, né, querer fazer de um tamanho, tá? Então, aqui já tá do lado direito, né, ó, tá marcado do lado de... na verdade, esse aqui tá marcado do lado avesso. Deixa eu ver.
Esse é o lado avesso, gente. Eu marquei errado, na verdade, tá? Era pra estar marcado do lado direito, mas não tem problema, tá? Eu vou fazer ela seguindo a marcação do lado avesso, mas pro lado direito, tá? Porque eu marquei errado. Ou eu vou marcar de novo também. Enfim, era pra estar do lado direito, tá? A marcação. Aqui também, ó. Aqui tá do lado direito, tá, gente? Deixa eu só... aqui tá do lado direito. Então, essa aqui, eu escolhi usar esse resinado. Eu fiz uma de cada jeito, né? Vou fazer uma de cada jeito diferente, pra vocês verem. E é isso que eu digo, ó. Tá vendo que aqui é maior, né, ó? A voltinha aqui desse olho vai ser maior. Então, eu venho aqui, ó, e faço com a minha caneta fantasma. O meu cílios tá igual, tá? O tamanho dos cílios ali praticamente. Mas aqui a voltinha do olho que eu gosto de bordar, eu sempre coloco pra ver como é que tá, né? Pra ver o tamanho, e faço com a minha caneta. E aí, aqui a boquinha, ó, tá? Fiz uma boquinha diferente nessa. E nessa aqui, aí nessa não tem jeito, tá, gente? A não ser que você coloque, uma ideia que eu tive aqui e tal, foi de colocar, assim, um alfinete, por exemplo, que aqui tá o lado avesso, né, gente? Que aqui você vai fazer costura reta e desvirar. Então, tive a ideia de colocar um alfinete, assim, na orelha, né? Aí você vira, vem, né? E posiciona as duas orelhas aqui do gabarito e você consegue marcar o rostinho do lado direito. Mas eu não quis fazer assim, não quis correr o risco, tá? Então eu fiz do lado avesso mesmo. Essa foi proposital. Eu fiz do lado avesso mesmo, que já tava riscado. E aí eu vou fazer a costura, só que eu vou fazer ela, o bordado, olhando aqui, seguindo o ponto aqui, mas desse lado. Acho que dá pra entender, né, gente? Eu vou olhando ali pra ver a minha marcação, onde que eu tenho que vir, mas venho desse e faço desse lado. Depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar. E ó, e aí eu fiz certinho aqui. Aí nesse aqui, eu quis usar esses botõezinhos de pé, ó, pra testar, tá? Então vai ficar 3 olhos diferentes aqui, né? Com 3 jeitos diferentes, tá? E aí você corta, aí eu dou uma lixadinha aqui, tá? Eu não lixei ainda, mas eu dou uma lixadinha pra ele ficar bem certinho, tá? E aí ele tem, ó, essa cor, né? Ó, eu achei que ficou lindo com essa cor de feltro, que combinou muito. Então, a hora que eu vi, eu já queria usar esse. Aí eu posicionei aqui e fiz a curvinha aqui de cima, né? Certinho também. Quem quiser pintar, e fiz a boquinha tradicional Joias Raras, tá, gente? Quem quiser pintar, pode pintar depois, né, da cabeça já costurada, tudo certo. Eu já fiz testes pintando, tá? Dá certo também, você pode fazer depois dela costurada. Certinho, você vai lá e pinta. Quem quiser bordar, é melhor bordar agora, né, gente? Então, eu vou bordar e aí depois a gente já vai pra máquina com as cabeças prontas também, tá? Só pra costurar.